Bom dia. Ontem a comitiva brasileira participou no Vaticano da canonização da Irmã Dulce, o vice-presidente estava lá, o presidente foi a Aparecida e nós teremos um outro evento muito grande nos dias 13 e 14, ninguém está falando nisso ainda, de novembro, já está perto, já está há menos de um mês aí, é a reunião dos BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os países em desenvolvimento, quando foi criada essa sigla, eles eram em desenvolvimento. A China ainda é em desenvolvimento, mas já tem uma economia aí quase do tamanho dos Estados Unidos, né? Está longe ainda, mas já está em segundo lugar. E vejam só para a gente comparar o Brasil nesse grupo de BRICS, né? Desde o início deste século, 2001, o Brasil encolheu. O Brasil tinha uma participação de 3,13 no PIB mundial e hoje está em 2,46 depois desses desgovernos que tivemos aí. Já a China multiplicou por 3. Era 7,8, está em 19,24. A Índia dobrou de 4,27, foi para 8% da participação do PIB. A Rússia e a África do Sul deram uma pequena encolhida, né, mas encolhendo menos que o Brasil. O ministro da Infraestrutura, ministro Tarcísio, tuitou imagem de um trem imenso, uma composição imensa, levando containers, um em cima do outro, de Santos para Rondonópolis, em Mato Grosso. Isso é a imagem do renascimento da ferrovia, né, que desapareceu no Brasil por causa de um erro gravíssimo de falta de estratégia. Né? Assim como se aproveitam um pouco as nossas estradas de água, né? Nós havíamos abandonado as estradas de ferro. Eu contei mais ou menos 50 vagões, cada um transportando um container em cima do outro, o que dá 100 containers, o que dá o equivalente a 100 caminhões, numa única composição. Isso faz bem para o meio ambiente e faz melhor ainda para a despesa, para o bolso, né? A despesa de transporte. Em breve, diz o ministro Tarcísio, teremos essa ligação entre Santos e Anápolis. Né? Anápolis fica ao norte de Goiânia. É uma grande conquista na área da infraestrutura. Já no leilão da semana passada, é bom a gente lembrar, saiu o leilão de postos de petróleo, de áreas de petróleo, 322% foi o ágio, ou seja, a cobrança além. Participaram grandes empresas de petróleo mundiais, como a Exxon, a Chevron, a Total, a Shell. Né? A Total chegou a pagar 4 bilhões na bacia de Campos, e a Petronas, daquela torre imensa lá em Kuala Lumpur, na Malásia, pagou o bônus mais alto, quase 2 bilhões. E dia 6 ainda vai ter mais leilão no pré-sal, que se supõe vai ter uma arrecadação de, no mínimo, 106 bilhões de reais. Já que a gente fala em petróleo, eu queria lembrar que na semana passada o Tribunal Regional Federal da 4ª Região aumentou um bloqueio de bens que havia sido estabelecido lá na 13ª Vara de Curitiba, aquela que era de Sérgio Moro, para bloquear os bens do ex-líder do PT, Cândido Vacarezza, de 17.796.000 em lugar de 16.207.000. Eu acho pouco isso, porque eu conversei com muita gente que queria fazer negócio com a Petrobras e desistiu, né? Oferecendo, por exemplo, componentes de plataformas submarinas, e lá na Petrobras disseram que ele tinha que primeiro obter o sinal verde do líder do PT, Cândido Vacarezza. Era esse o caminho. Passava pelo partido político, tinha que deixar propina a título de auxílio para a próxima eleição, né? Auxílio para a próxima campanha, pagamento era feito em caixa 2, ficava segredo, né? Como aconteceu com a Odebrecht, com as empreiteiras, e sabe lá para onde ia esse dinheiro, para bolso de quem, para o cofre de quem. Isso é uma coisa que está terminando, graças à ação da polícia, da Lava Jato, e, no entanto,
ainda tem gente que é contra o pacote anticrime do Sérgio Moro. De Brasília, Alexandre Garcia.